Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Arian Braga, professor de História da MFEG André Tozello. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre patrimônio cultural. Tanto patrimônio histórico, material, quanto patrimônio imaterial. Mas o que é isso, né? O que é esse tal de patrimônio? Bem, vocês já devem ter visto essa palavra patrimônio em um monte de lugar, né? Patrimônio, basicamente, é aquilo que possui valor. Mas não é, no nosso caso aqui, qualquer valor, porque não é um valor financeiro, não é um valor que eu vou vender e comprar algo, que eu vou comercializar simplesmente. O que nós estamos falando aqui é de um patrimônio que possui sentido para uma população. Ele pode ser físico, material, um patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, que eu vejo, que eu toco, que eu sei que está ali. E ele pode ser também um patrimônio imaterial. O dito intangível, aquele que não é possível de se tocar, um saber, um valor, uma arte, um lugar que tem um significado religioso, uma dança, uma música. E é um pouquinho sobre esses dois tipos de patrimônio que nós iremos conversar. Eu vou deixar também uma ressalva. Existe, dentro da ideia de conservação de patrimônio, uma discussão muito grande, que não dá para se resumir nesse vídeo, nem é o objetivo dele. E ainda há patrimônios naturais. Florestas, cachoeiras, conjuntos de montanhas, savanas, que são importantes enquanto representação da diversidade do meio ambiente. Então, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, lá na tríplice fronteira do Brasil, ali perto da tríplice fronteira, região Brasil, Paraguai, Argentina, é um patrimônio natural. Certo? Ele está lá, ele tem o seu valor enquanto parte daquele cenário. Nós vamos falar aqui dos patrimônios que são criados pelo ser humano. Tá? E aí eu vou começar a falar sobre os patrimônios, os materiais, usando como representação essa camiseta que eu tô aqui. E aí vocês vão entender um pouco. Veja, qualquer que seja o patrimônio material, ele é um bem que eu consigo pegar, certo? Imagine que essa camiseta da Seleção Brasileira de Futebol tivesse sido usada por um grande jogador. Fosse a camiseta que o Pelé marcou um gol. Esse objeto em si tem um valor de identidade, de identificação, de criação de significados para uma população. Uma população que mais ou menos está acostumada a ver o futebol, que mais ou menos identifica com a seleção brasileira. Agora saiam do futebol, esqueça a camiseta do Pelé. Pensem num objeto, numa tigela, feita por alguém há 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil anos atrás. Aquela pessoa não fez a tigela porque imaginou, daqui a 6 mil anos alguém vai achar isso aqui importante. Não, ela não fez por isso não. Ela fez aquela tigela porque tinha uma utilidade no seu dia a dia. Nós, ao passar dos anos, atribuímos um novo significado a essa tigela. E essa tigela nos ajuda a contar, a remontar o que foi esse tempo passado. Ela é um patrimônio histórico. É claro que na sua totalidade, a gente não consegue recuperar esse passado. Não conseguimos ver aonde aquela tigela era importante, não conseguimos ver o resto dos utensílios. Existem casos em que eu consigo preservar uma grande quantidade daquele vestígio do passado, material. Né? Então imaginem, sei lá, uma coleção de moedas, uma casa, um prédio. Mas mesmo assim, mesmo que eu conserve bonitinho aquela casa, aquele conjunto arquitetônico, ele já possui um novo uso, certo? Essa ideia de patrimônio sendo conservadas ficou muito forte a partir do século XVII, XVIII, com os museus nacionais, os gabinetes de curiosidade, os colecionadores. Naquele momento, eu ficava juntando as coisas. O que fosse do passado juntava. Um pouco sem olhar qual a lógica daquele objeto, qual a importância. Um tom de curiosidade. Hoje, quem trabalha com patrimônio material, esse patrimônio, como eu estou dizendo para vocês, que eu toco, já tem umas técnicas mais apuradas. Não pode ficar simplesmente guardando um monte de quinquilharias. E mais, tem que se preocupar que aquilo que nós produzimos hoje também é um patrimônio e nos ajuda a contar sobre o tempo presente.
Podem ser patrimônios, objetos, prédios. Quando eu digo prédios, casas, cadeias, hospitais antigos, aqueles grandes casarões dos tempos da monocultura. A monocultura não acabou no Brasil. Mas enfim, tudo isso compõe os patrimônios históricos, arquitetônicos, materiais. O Brasil tem vários aí. Cidades, centros históricos inteiros são patrimônios no Brasil. No mundo, também, tem vários e vários. A Itália é o país que mais patrimônios da humanidade possui, no quesito material, por conta das suas obras de arte da época do Império Romano, da época do Renascimento. Mas nós temos patrimônios dos mais variados e das mais variadas civilizações. Aquilo que nos ajuda a contar o passado, a entender a identidade de uma civilização, é o patrimônio histórico. E o patrimônio imaterial, professor? Vamos voltar, por exemplo, da camiseta? Bem, essa é uma camiseta qualquer, Pelé não usou ela e eu estou muito longe de ser alguém relevante para a história do futebol. Mas ela tem um significado imaterial. Quando eu visto essa camiseta, eu represento uma ideia de pertencimento nacional. Muitos desses patrimônios imateriais, desses saberes, vão trazer essa ideia de pertencimento. Talvez não nacional, não tão gigante quanto uma camiseta que representa o futebol brasileiro, que é um desses artefatos que nos ajuda a entender um pouquinho o que é ser brasileiro. Mas eu posso ter, por exemplo, uma receita. Uma receita. Ou eu posso ter uma dança, uma festa, que ajuda a contar a história daquela região, daquele povo. Eu não vou conservar a receita feita, o prato de comida, porque ele vai estragar. É o saber fazer aquele prato de comida. Eu não vou conservar a festa numa moldura, ou falar todo mundo, fica parado aqui por 1000 anos, galerinha, não pode se mexer. Não. Eu conservo as roupas, eu penso na conservação das roupas, das manifestações, das músicas, de como se organiza aquilo. Voltando para nossa camiseta. Ela pode ser um patrimônio material a partir do momento que ela cria significados. Vou dar um exemplo. Mais um, né? Em 2002, a patrocinadora da Seleção Brasileira de Futebol, da Confederação Brasileira de Futebol, mudou o tom, as camisetas. Colocou uma roda, um círculo no peito. E a galera caiu matando. Por quê? Essa camiseta era igual para todas as seleções nacionais que estavam participando daquele momento da Copa do Mundo de 2002. E ela tirava a ideia da representação. A camiseta seguinte, da mesma patrocinadora, eles colocaram: o amarelo representa não sei o quê, o verde representa não sei o quê, nós temos as calçadas de Copacabana. Isso é a criação de significados. Por isso, gente, quando nós formos pesquisar patrimônios, pensem naqueles objetos materiais, naqueles saberes imateriais que ajudam a definir o povo, a cultura, os saberes daquela localidade. Que pode ser uma localidade gigantesca, nacional, humana, ou de uma vila. A missão é pensar quais são esses patrimônios espalhados pelo Brasil. E por que isso aqui é importante conservá-los? O que eles nos dizem? O que eles nos trazem? É isso, gente. Valeu, muito obrigado.